iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, produção em parceria ASP-UF com a Pró-Reitoria de Extensão. Estamos realizando alguns programas sobre o tema o respeito às diferenças, que é uma questão central da sociedade hoje. E hoje vamos trabalhar mais o respeito às diferenças, enfocando raça, etnia, trazendo com muito prazer e muita honra a professora Márcia de Jesus Peçanha. A professora Márcia de Jesus Peçanha tem o doutorado na Universidade Federal Fluminense em Literatura e Letras. Ela é coordenadora, foi coordenadora e do curso de Pedagogia, do curso da Faculdade de Educação, também diretora da Faculdade de Educação. Ela é coordenadora do Programa de Educação do Negro na Sociedade Brasileira. E, além disso, exerce uma série de outras atividades, quer na Academia Fluminense de Letras, que é a primeira secretária, na Academia Niteroiense de Letras, que ela é presidente, e em outras atividades que ao longo do programa a gente vai, inclusive, perceber. Ou seja, a professora Márcia, uma pessoa de muita importância na cultura, na educação de Niterói, do estado do Rio e do Brasil. Com prazer a temos aqui para tratar deste tema. E a primeira questão que a gente quer levantar é caracterizar um pouco, diferenciar raça, etnia, porque normalmente se consideram como sendo questões distintas e, por ora, questões semelhantes. Caracterize um pouco isso para nós. Primeiramente, quero agradecer o convite da ASP-UF em Ação para participar deste programa que vai tratar justamente, das relações étnico-raciais. E dizer que esses temas, principalmente todos que dizem respeito às relações étnico-raciais, envolvem muito hoje a nossa sociedade, por vários motivos. E quando nós usamos relações étnico-raciais, é porque a raça, hoje até os biólogos afirmam que a raça é uma construção social e que pertencemos todos à espécie humana. Então, esse conceito de raça hoje tem esse questionamento. E com relação à etnia, por que etnia? Porque etnia seria mais abrangente, abarcando os costumes, as crenças, as tradições, tudo que envolve a cultura de um povo. Por isso, trabalhamos com relações étnico-raciais. O antropólogo da USP, o Kabengele Munanga, inclusive, ele discorre muito bem em um dos livros que nós temos no PENESB, um desses livros, em que ele vai dar definições assim, bem mais completas sobre raça, e tem também a Geralda Seifert, que também faz assim, várias observações a respeito de raça. Mas como nós queremos tratar da importância dessa discussão no nosso contexto atual, até porque hoje há um acirramento do preconceito, nós vemos na mídia várias questões de racismo, por isso nós vamos nos fixar mais, segundo entendimento aqui, até com a proposta do programa, nas relações étnico-raciais. E aí, se eu puder ir um pouco até mais adiante, na Faculdade de Educação, nós temos o PENESB, como o professor Antônio Pull já revelou, que é o Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, e que desde 1995 nós trabalhamos com o ensino, a pesquisa e a extensão, tudo envolvendo as questões
da nossa população negra. Por isso, quando surgiu a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da cultura, da história afro-brasileira, nós já fazíamos esse trabalho, só que não era assim tão reconhecido, precisou a lei. E nisso, professora, seguramente é uma questão focada na formação do professor. Sim, porque focada na formação do professor. Como todos nós sabemos, né, espectadores, professores, nós não tivemos uma formação a priori que focalizasse essas questões a respeito do negro, a respeito do indígena, que durante muito tempo, não é, eles foram marginalizados, colocados à margem da nossa história. Isso porque, se nós pegarmos livros didáticos, né, mais antigos, mais tradicionais, nós não encontramos a figura do negro, nem a do índio, em situações de mérito, de valor. Ou eles sempre apareciam em situações como vítimas, como subalternos, mas dificilmente eles apareciam como heróis, como protagonistas, como sujeitos do seu próprio discurso. Então, mais uma vez, professor, até reiterando a pergunta do senhor com relação à formação, como fica a estima de uma criança negra se ela nunca vê nos livros, nunca vê na escola, nos murais ou em outros ambientes, a presença de uma criança negra sendo valorizada? Isso vai até nos brinquedos, só existiam bonecas brancas, nunca existia uma boneca negra. Então, como fica a criança? Bom, eu não sirvo para ser modelo de brinquedo. A escola não me reconhece. Eu não apareço nos murais, não apareço nos livros didáticos. Quem sou eu? Então vem essa pergunta identitária. E o professor, como todos nós, eu estou me incluindo, nós não tivemos essa formação para que pudéssemos trabalhar com essas questões. Porque até a nossa legislação, ela tinha um enfoque absolutamente de discriminação. Eu lembro que na legislação eleitoral, por exemplo, sim, se dizia que índio não vota porque não é gente, negro não vota porque é mercadoria, mulher não vota porque é de menor. Isso estava na nossa legislação eleitoral até o quê? Até o início do século XX. Foi. Então, marca como é que a história foi forte diríamos assim, na percepção de que a cultura negra, a cultura indígena não era uma cultura, era considerada uma subcultura. Uma subcultura. Então, e hoje, lendo vários livros, estudiosos, antropólogos, sociólogos, por isso até no PENESB nós trabalhamos com diferentes profissionais, não existe cultura superior, assim como não existe essa ideia de raça superior. Isso foi difundido, não é? Então, nós temos culturas diferentes, até dentro aqui do nosso programa, que nós trabalhamos com as diferenças, existem saberes diferenciados, culturas diferenciadas, mas não uma cultura superior à outra. Então, o saber que o indígena traz é muito importante para nós e faz parte da formação do povo brasileiro. O que eles têm a respeito da natureza, das ervas medicinais que hoje são até empregadas, não é, pelos cientistas, a cultura africana riquíssima, o continente africano, quando nós às vezes vemos na televisão só a figura de uma África de pobreza, de decadência, o continente africano era riquíssimo
No Egito, no continente africano, você se lembra dos filmes de Cleópatra, com toda aquela riqueza, com toda aquela opulência? No Egito, os hieróglifos surgiram no continente africano, noções de geometria, as pirâmides do Egito, que até hoje não há uma explicação, a mumificação, as múmias, tudo isso vem do Egito Antigo. Os papiros, onde vinham os manuscritos, figuras rupestres, tudo isso vem do continente africano. Então, por que eliminar, tirar essa população negra da nossa história? Ela fez história. Culturalmente, o português veio para cá e considerou-se como uma civilização superior ao habitante que aqui vivia. E a religião predominante, a religião católica, ela também veio com a percepção de que era uma religião superior que deveria, diríamos assim, substituir as religiões da cultura indígena que aqui existia. E isso marca toda a nossa história, marca a literatura, marca a formação dos professores, Sim. que é o foco que você está colocando. Formação ou reformação do professor na perspectiva não só histórica, cultural, atual, e é um dado de acolhida do ser humano como ele é. Sim, porque o ser humano, nós podemos perceber que ele tem em si um lado que é da sapiência, um outro lado que é do sentimento, da razão, da emoção, e por isso nós não podemos deixar de observar que o nosso imaginário, como o professor Antônio Por bem colocou, ele foi formado ao longo dos séculos, ao longo dos séculos, dentro de um espírito de formação europeia, central, todo o foco na importância dessa cultura europeia, e aí os outros, como os indígenas e os negros, eles foram relegados a um segundo plano. Mas nós tínhamos aqui, quando os portugueses chegaram, a língua guarani, que ficou uma das mais conhecidas, e, no entanto, eles tinham suas crenças, sua língua, sua maneira de viver, sua maneira de ser e de pensar. Mas tudo isso foi, assim, soterrado. Da mesma forma, quando chegaram aqui os negros, que vieram escravizados, eles trouxeram também suas crenças, seus costumes, e tudo isso formou a nossa nação brasileira. Mas na hora de você colocar isso nos livros didáticos, na academia, na nossa formação, só entrou o que veio do branco europeu colonizador, achando que a única religião era a católica, a única forma de conhecimento era aquela que vinha da cultura europeia, e isso fez com que houvesse um prejuízo muito grande na nossa formação. Daí a nossa preocupação como professores de divulgar a importância dessas outras culturas na nossa formação. Como diz um provérbio ubuntu, eu sou o que nós somos, o que nós fomos. Bom, telespectadores, estamos no final do primeiro bloco do nosso programa. Vamos fazer um rápido intervalo e damos prosseguimento a esse tema importante que é as relações étnico-raciais, com a participação da professora Márcia Peçanha. Até já. Esperança
telespectadores, vamos dar sequência ao nosso programa ASP-UF em Ação, hoje tratando da questão respeito às diferenças, olhando especificamente o foco das relações étnico-raciais. E contamos com a professora Márcia de Jesus Peçanha, que já apresentamos no início do primeiro bloco, e vamos continuar conversando com a professora Márcia. Professora, a questão da literatura no contexto social, como é que se situa isso nesse foco nosso das relações étnico-raciais? A literatura ela tem um papel preponderante neste tema que nós trabalhamos. Por quê? Nós sabemos que os escritores, eles são frutos da sociedade. E Antônio Cândido tem um livro, Literatura e Sociedade, em que ele mostra claramente como a literatura acompanha esse evoluir do contexto histórico e social. Só para dar um exemplo muito rápido, na época dos jesuítas, então nós tínhamos o quê? As escritas ligadas à formação, né, da nova nação. No descobrimento do Brasil, a Carta de Caminha, então eram notícias dando informação sobre o Brasil. E aí os movimentos foram seguindo, tem muita coisa a respeito. Nós tivemos o Barroco, então já é aquela arte que mostrava o profano e o sagrado, depois o Romantismo e por aí vai. Então, em cada época, nós tínhamos esse reflexo do social acontecendo. E, como era de se prever, de acordo com o que nós já falamos até no bloco anterior, o negro e o indígena não eram contemplados de uma forma mais abrangente e positiva. No Romantismo, o Castro Alves, né, teve aqueles grandes poemas, Navio Negreiro, Vozes da África, que embora estivessem seguindo um estilo, né, de época, mas para todos os efeitos trouxeram a negritude como tema dessas questões. E modernamente, só para dar um salto, né, porque nós temos tempo, há escritores que se preocupam em mostrar realmente esse valor. O próprio Antônio Cândido, né, sendo um crítico, ele escreveu Educação pela Noite, onde ele tem um artigo que se chama A Educação dos Rústicos e Iletrados, mostrando que todo o saber que vem do povo, ele é importante. E o Michel de Certeau, na Invenção do Cotidiano, ele nos diz que nós devemos ter uma escuta sensível. E nessa escuta sensível, nós temos que ouvir a voz dos antes silenciados. Um outro autor, estou citando alguns assim, né, brevemente, que foi do nosso simbolismo, o Cruz e Souza, embora os poetas simbolistas, né, vivessem numa torre de marfim, como se diz de acordo com a literatura, não eram tão engajados, o engajamento veio a partir do modernismo, né, essa parte assim da literatura engajada. O Cruz e Souza tem um texto de um emparedado que eu gostaria de ler para vocês sentirem a força que tem a literatura, porque tem o conhecimento, tem o saber e tem a emoção, porque a emoção é uma forma também de você fazer com que o conhecimento chegue de uma forma mais positiva. Ele diz: qual é a cor da minha forma? Qual é a cor do meu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a cor dos meus sonhos e gritos? Qual a cor dos meus desejos e febre? Então, isso é muito forte, é diferente, não é? De compararmos com os célebres poemas de Castro Alves e de outros que falavam com grande eloquência dessas questões. Ele aqui coloca como se entrasse na própria carne. Quer dizer, meu sentimento tem cor, minha alma tem cor. Então, daí, olha o título, Emparedado. E é justamente com a intenção de arrebentar com essas paredes, para que as vozes dos negros e dos indígenas possam ir e vir, não é? E possam soltar seu grito, que alguns escritores escreveram epopeias
colocando o negro como herói. Nós temos Zumbi dos Palmares, né, que o Solano Trindade descreve maravilhosamente, um professor nosso aqui, contemporâneo da UF, Domício Proença, que era até o ano passado o presidente da Academia Brasileira de Letras, que escreve Dionísio Esfacelado, mostrando justamente essa história do negro. Então, a importância da literatura atuando dentro e fora da sala de aula. E com relação às mulheres, nós temos a Carolina de Jesus, que eu trabalhei no texto com ela, que ela escreveu Quarto de Despejo, mostrando a saga de uma mulher pobre. Eu estou usando a palavra favelada, que hoje você tem que saber o que é politicamente correto, mas ela que usa a palavra, porque ela morava na favela, né, às margens do Tietê, em São Paulo, e enquanto em Brasília, que foi mais ou menos na época, havia o esplendor, a glória com a criação de Brasília, ela mostrava nas margens do Tietê, na miséria e na fome, ela dizia, aqui nós não temos o amarelo do ouro, nós temos o amarelo da doença, da febre, da miséria. Então, são dois Brasis que se encontram no texto de Carolina de Jesus. E aí a importância da literatura dos rústicos e iletrados, porque ela, sendo uma mulher, né, como eu falei, com todas essas dificuldades, ela fez praticamente até a terceira série primária, como chamávamos antigamente, mas ela soube externar isso que o Cruz de Souza, quer dizer, o literato, colocou aí emparedado. Professora, a senhora atuou muito tempo na Faculdade de Educação, na questão exatamente do relacionamento étnico-racial. E atualmente continua participando da AMPED. Sim. E na AMPED, como atuando no grupo de trabalho 21, o foco também é este. E fora isso, você tem uma série de obras que você cita e que são de utilidade nessa formação do professor. Explique para nós um pouco esse universo todo, se é possível sintetizá-lo, esse universo de atuação e de trabalho. Sim. Então, enquanto, né, professora da Faculdade de Educação, eu até me aposentei, mas continuo ligada aos programas de extensão e de especialização. E participamos da AMPED, não é? Eu acho que todos conhecem, a gente tem na educação a AMPED, tem outros, tem AMPUL, tem AMPOL, e lá nós temos os grupos de trabalho. Nós pertencemos ao GT 21, que é justamente o GT das relações étnico-raciais, e que também, né, aceitamos os trabalhos que vêm dos indígenas, porque ainda não tem um GT específico sobre a educação indígena, embora na Faculdade de Educação tenha estudiosa, em vários outros setores também. Então, e aí, trabalhando na própria AMPED, essas questões têm sido assim, muito levantadas e muito discutidas, tendo em vista o que já dissemos, da importância do negro e do indígena na nossa formação. E o MEC-CECADI, que sempre proporciona cursos semipresenciais ou presenciais, escolheu no ano passado, dentre as universidades federais, apenas 6. A UF foi uma das escolhidas. E qual não foi nossa felicidade? Que o projeto escolhido foi justamente esse da política, né, da igualdade racial no ambiente escolar. E aí nós fomos convidados para dar cursos, nós estamos dando um curso de extensão com essa temática em Volta Redonda. Ele está acontecendo na Faculdade de Engenharia de Volta Redonda e nós vamos lá, não é, periodicamente, e atendemos aos professores locais, que buscamos sempre essa formação. E também em Vassouras, porque a UF, se nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão, nós temos que levar essas discussões, principalmente para os professores das redes municipais, das redes estaduais, porque é na formação, né, principalmente pelo viés da educação, que nós podemos melhorar nosso país, podemos melhorar nossa forma de viver, de sentir o mundo,
Se todos nós, não é, professor, tivéssemos investido mais em educação, principalmente os governos, acho que nós não passaríamos por certas situações. E nessa perspectiva você tem vários livros que falam disso, não é isso? Nós temos vários Explica livros. um pouquinho esse aqui e esse. Então, aí lá no PENESB, nós já publicamos 13 livros chamados Cadernos PENESB. Esse aqui é um deles. Então, que é Educação e Relações Raciais. E Yolanda e eu, quer dizer, nós organizamos, e só para eu vou mostrar só de um, para vocês perceberem como os temas são relevantes e como nós temos o financiamento do próprio MEC Secadi e até da FAPERJ, nós não vendemos esses livros, eles são distribuídos para todos os professores da rede que fazem os cursos. Então tem Raça, Mestiçagem e Nação no Brasil, Giralda Seifert. História da África, Mônica Lima. O Negro na História do Brasil, Hebe Mato, Carolina. Tráfico de Escravos, e continua, Quilombos, Irmandades, Festas e Sociabilidade Negra, já que nós tratamos também das questões de religião. Abolição e Abolicionismo, Racialização e Mobilização Negras, Diversidade Cultural, Reparação e Direitos, da Marta Abreu, porque agora nós temos o que eles chamam de TAC, não é? Que é o termo de ajustamento de conduta, em várias situações ligadas aí. E várias outras coisas, eu não vou ler todas, porque senão nós vamos demorar nosso tempo, né, hoje. Então, nós temos vários nesse sentido. E de outros companheiros também que trabalham nessa linha. Esse aqui vem pela Cor da Cultura, tá? E que tem vários livros em que tem modos de fazer, modos de agir. E aqui tem assim, roteiros, sugestões para o professor poder trabalhar, porque são questões que nós também não conhecíamos, tá? Tem esse aqui também, que é de uma outra universidade, que é o Curso de Formação para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras. E temos até aqui a presença da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra da atualidade. Ela participou do Prêmio Jabuti em Paraty, foi uma das vencedoras, está numa exposição que vai começar aqui na Sala Carlos Couto a partir do dia 6 de março. Então, só para mostrar como está sendo importante essa discussão aqui hoje, porque tudo isso está acontecendo, tudo isso precisa evoluir. E são todos subsídios na mão do professor. Na mão do professor. Na minha percepção, professor de História, professor de Ciências Sociais, professor de Religião, professor de todos os componentes curriculares, precisa, diríamos assim, reformar de alguma maneira a sua concepção sobre a própria história e sobre a questão do respeito às diferenças, que é o tema nosso. E a gente tem um minuto ainda no nosso programa. De repente você pudesse dar uma palavra de fecho sobre isso. E é importante de trabalhar com as diversas disciplinas de uma forma dialogada, interdisciplinar, porque nenhum conhecimento vem solto, ele vem sempre assim com essas raízes. Eu gostaria de, finalizando, citar uma frase do Nelson Mandela, que foi um grande líder, não é? Em que ele diz: sonho com o dia em que todas as pessoas levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Nelson Mandela. E é interessante que essa frase é muito próxima também ao que Dom Helder Câmara dizia: sonho sonhado sozinho fica no sonho, mas sonho sonhado em conjunto muda a realidade. Muda a realidade. Nós queremos agradecer à professora Márcia Peçanha a participação nesse programa. Estamos chegando ao final. Acompanhem o programa e outros programas. Vejam o site, o telefone da ASP-UF na tela para poderem acompanhar de toda forma o que aqui se faz em termos de divulgação de iniciativas como esta que hoje nos trouxe a professora Márcia. Muito obrigado e muito obrigado aos telespectadores.